fundadores da Image em conflito, editoras de mangás reclamam de público tóxico e a transformação de bancas em shoppings a céu aberto. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. As editoras que publicam mangás na França estão preocupadas com o comportamento de parte do público na internet. Uma matéria publicada no site da rede francesa BFM expõe uma realidade que não é exclusiva da França. Prova disso é que o Guia del Comic espanhol compartilhou essa matéria no Twitter e a gente vai ver algumas semelhanças, inclusive, aqui com o Brasil. É o seguinte, editoras como a Glénat Mangá, a Tonkan, que é parte da Delcourt, a Pika, entre outras, têm notado verdadeiras ondas de ódio online. E essas ondas de ódio, elas não estão relacionadas apenas às editoras, mas também aos funcionários delas. Olha só o que a matéria diz, abre aspas, às vezes basta uma palavra traduzida de forma diferente, um papel um pouco mais transparente que o normal ou um problema na lombada para provocar a ira de certos leitores. E aqui vale uma observação, a matéria que cita erros, problemas editoriais e a nossa ideia comentando essa pauta não é passar pano para problemas editoriais, é falar sobre essas reações descabidas. Quando uma reação em relação a um erro de uma editora se torna ameaça, se torna violência, coisas que não fazem sentido, né? E o que as editoras francesas de mangás observam é que essa é uma fatia barulhenta, mas pequena do público leitor. Vale lembrar aqui que a França é o segundo mercado consumidor de mangás no mundo, é o segundo maior público leitor de mangás, e o que as editoras citam nessa matéria aqui é que dá para perceber que essa é uma fatia barulhenta, mas que ela não é tão grande assim. E que esse comportamento tóxico, ele foi observado principalmente depois da pandemia, né, desde a pandemia, e ainda que o Twitter é o lugar onde isso mais acontece. Abre aspas, graças às redes sociais existe agora uma ligação direta entre pessoas protegidas pelo anonimato e os profissionais das editoras. Mesmo quando um único indivíduo não está feliz, pode haver um efeito bola de neve e isso pode rapidamente ganhar impulso, é o que diz o membro de uma editora. Xingamento e movimentos de ódio são só o começo. A reportagem ainda cita ameaças de violência e exposição de dados pessoais de funcionários das editoras. Outro ponto que merece uma atenção especial é a ira provocada pelas diferenças de tradução de um mangá. Diferenças entre a tradução oficial, publicada pela editora que lançou o mangá, e as scantrades, que são traduções das versões piratas, dos scans que são feitas por fãs. Um caso emblemático disso lá na França é o de Tokyo Revengers, que é citado nessa reportagem. Quando a tradução de Tokyo Revengers saiu, o tradutor e o assessor de imprensa da Glénat sofreram uma série de hates na internet por causa das diferenças entre o scantrad e a tradução oficial. E aqui no Brasil é difícil não lembrar do caso de Chainsaw Man, quando o dublador Guilherme Briggs sofreu ameaças porque a dublagem do anime estava diferente do scantrad mais famoso, que trazia inclusive expressões homofóbicas e transfóbicas entre a tradução. E para concluir esse papo, as editoras francesas dizem que até o momento esse hate continua exclusivo do ambiente virtual, ele continua somente na internet. Mas existe toda uma questão envolvendo a legislação, né, das redes sociais e o crescimento desse hate desde 2019, que foi algo observado por essas editoras. Como conta um profissional de uma editora, abre aspas, a empresa iniciou um processo para me proteger, mas os seus efeitos são limitados, porque a legislação atual não protege suficientemente contra o assédio nas redes sociais. E enquanto não tivermos as ferramentas para combater o anonimato nas redes sociais, ainda vai ser uma selva. Mari Yamazaki está trabalhando na sequência de Termai Homai, mangá vencedor do Prêmio Taisho e também do Prêmio Cultural Osamu Tezuka, que foi publicado aqui no Brasil pela editora JBC em 6 volumes. A sequência vai começar a ser lançada agora no dia 6 de fevereiro pelo serviço de leitura digital Shonen Jump Plus da Shueisha. Vai ser um episódio por semana. O nome da sequência é Zoku Termai Homai, que pode ser traduzido como Termai Homai Continua, e ele traz o retorno de Lúcio Modesto, o arquiteto protagonista da série, que apesar de já ter 60 anos, segue fazendo viagens no tempo da Roma antiga para o Japão contemporâneo.
Em 2022, a Netflix lançou um anime de Termai Romai e agora sobre essa série atual, né, sobre a continuidade da série, a gente ainda não tem exatamente quanto tempo ela vai durar, quantos volumes ela vai ter ou quando ela chega ao Brasil. Os webtoons, quadrinhos digitais sul-coreanos, vão receber um grande impulso do governo, assim como foi feito com o K-pop e os doramas. É o soft power coreano que fez com que pessoas de vários lugares do mundo passassem a consumir mais a cultura do país. Só para citar um exemplo de webtoon famoso, nós temos aí o Solo Leveling, que vai começar a ser publicado a partir de março pela Panini e que também ganhou um anime que atualmente está em exibição pela Crunchyroll. A Variety anunciou há alguns dias que o ministro da Cultura, Turismo e Esportes da Coreia do Sul, Yoon In-cheon, vai implementar um plano para promover o desenvolvimento de plataformas de webtoon e, além disso, vai haver um concurso de webtoon no segundo semestre deste ano e até 2027 a Coreia também terá uma escola de formação de autores de webtoon. E não para por aí, o governo sul-coreano também vai promover o suporte com serviços de tradução e consultoria, e a intenção disso tudo é exportar mais webtoons. A Coreia do Sul não quer deixar os webtoons só para eles querem fazer a exportação, assim como com o K-pop e os doramas. De acordo com dados do próprio Ministério da Cultura sul-coreano, em 2022, o lucro operacional da indústria de webtoons era de cerca de 9 bilhões de reais, e a fatia das exportações tinha em torno de 531 milhões de reais. Gente, esses dados eles são originalmente em won e a gente converteu aqui para real para ficar mais fácil da gente ter essa noção. A previsão do governo é que em 5 anos, com esses investimentos, a indústria de webtoon atinja 14 bilhões de reais e as exportações atinjam a casa do bilhão de reais também. 2 dos fundadores e ex-editores da Image trocaram farpas, e isso envolve quem fez o que na editora. O Bleeding Cool cobriu toda a novela envolvendo as declarações de Erik Larsen sobre o Jim Valentino e a resposta do Jim Valentino depois. A gente vai trazer tudo para você aqui. Primeiro vamos de contexto. Em 1999, 7 anos depois da criação da editora, o Jim Valentino vira editor da Image e ele é substituído 5 anos depois pelo Erik Larsen no ano de 2004. A pergunta que originou essa série de declarações foi feita em uma entrevista do Erik Larsen ao canal Cartoonist K-Fable, que é feito também pelos quadrinistas Ed Piskor e Jim Rugg. Essa entrevista foi dada em março de 2020, gravem essa data. Na entrevista, eles falam sobre essa transição, sobre o momento em que o Erik Larsen se torna editor da Image, substituindo o Jim Valentino. Eles perguntam se essa decisão foi tomada porque a Image em si estava sentindo que a editora precisava de uma renovada, que eles precisavam tentar algo novo. E aí o Erik Larsen fala que nesse caso o que aconteceu é que o Jim Valentino, editor anterior, tinha conexões muito fortes com o público independente e por isso ele alimentou a Image com produções voltadas mais para esse público independente, que ele afastou o mainstream da Image e com isso autores vindo da Marvel, da DC, de editoras gigantes não estavam mais sendo atendidos pela Image. E ele chega a dizer que ouvia de quadrinistas: eu queria lançar um quadrinho pela Image, mas ser rejeitado pelo Jim Valentino é demais pro meu ego, é um golpe muito grande para mim. E ainda tem mais declarações. O Larsen conclui dizendo que pôde ver que as HQs da Image estavam ali num mau momento, que elas não estavam sendo bem recebidas pelos leitores e que elas estavam ficando cada vez mais estranhas. Essa é a palavra que ele usa na entrevista. Então, ele resolveu tomar uma atitude e meio que se forçar até lá. O que é se forçar até lá, gente? Se forçar até o cargo de editor. Abre aspas. E foi uma atitude idiota da minha parte, mas eu simplesmente senti que esse navio precisava ser consertado para não afundar. E aí ele entra para fazer a Image ser mais mainstream. Corta para agora, quase 4 anos depois dessa entrevista do Erik Larsen, e o Jim Valentino resolve responder depois de sair de uma internação por pneumonia. Ele enviou um comunicado ao Bleeding Cool, que publicou esse comunicado na íntegra. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo e vamos citar alguns dos melhores momentos aqui desse comunicado. O Valentino diz nesse comunicado que ele tinha recebido o direito de resposta do canal Cartoonist K-Fable lá naquela época, mas que ele optou por não mexer nisso.
Só que pensando em todas essas coisas, durante essa última internação, ele resolveu que estava no momento de se pronunciar, que ele queria esclarecer as coisas. Em resumo, o que ele diz é que foi ele mesmo que arrumou o barco que estava afundando. Ele comenta que quando ele assumiu o cargo de editor na Image em 99, a editora ela era composta de, abre aspas, livros semiprofissionais, swimsuit issues e quadrinhos misóginos e excitantes. Ele diz que os livros não estavam vendendo e que a marca tinha perdido o valor. E aí ele manda a carteirada dizendo que em seu período como editor, simplesmente começaram a ser publicadas obras como The Walking Dead e Invencível, dois dos grandes títulos da história da Image. E ele continua comentando que trouxe nomes como Kurt Busiek, Mark Waid, George Pérez, John Romita Jr., Warren Ellis, entre outros, para a Image. E a conclusão dele é que ele detesta ter que ficar se explicando, falando sobre essas coisas, mas que ele não poderia mais ficar em silêncio sobre isso, sobre o seu papel na história da editora. Nós, leitores de quadrinhos, temos uma memória afetiva em relação às bancas, mas não é novidade para ninguém que elas estão desaparecendo. Esse é um fenômeno que acontece sobretudo nas cidades do interior. Aqui em Mariana já não tem nenhuma banca mais, mas também acontece nos grandes centros. Foi pensando no uso desses espaços que antes eram bancas e que fecharam, que a Prefeitura de São Paulo apresentou um projeto: privatizar, em forma de concessões, 242 espaços que antes eram bancas, mas sem estabelecer que esses espaços vendam produtos editoriais. A ideia, de acordo com o edital, é, abre aspas, criar pontos comerciais de rua adaptados ao ritmo e às necessidades dos tempos atuais. A empresa ou consórcio que vencer esse edital vai gerir todos os 242 pontos espalhados pela cidade de São Paulo. E não é à toa que esse projeto foi chamado de um shopping a céu aberto pela Estela Coimbra, que é gerente de projetos da SP Parcerias. O projeto recebeu críticas principalmente de donos de bancas que cobram da Prefeitura de São Paulo um olhar especial para aquelas bancas que ainda estão ali, as bancas que resistem, que estão abertas e que seguem vendendo jornais, revistas, quadrinhos, enfim, materiais impressos como, produtos editoriais, como a legislação de São Paulo exige para as bancas. Outra preocupação é a canibalização. Na audiência pública sobre esse projeto, que aconteceu no último dia 1º de fevereiro, o presidente dos sindicatos dos vendedores de jornais e revistas de São Paulo, o José Antônio Mantovani, comentou sobre o risco que as bancas correm caso esse projeto seja aprovado. Abre aspas. Uma sociedade precisa vender materiais de leitura e me parece que com o projeto a empresa vencedora vai avançar em postos que ainda não estão fechados porque existem essas desvantagens. Não teremos mais jornais e revistas vendendo na cidade, apenas quinquilharias. Foi o que o José Antônio Mantovani disse e essa declaração a gente retirou do site do Publish News. Segundo dados da própria Prefeitura de São Paulo, em 1996 a cidade tinha 4.500 bancas de jornal. Hoje, em 2024, o número é 2.426, ou seja, 2.000 bancas de jornal a menos que 1996. O projeto de privatização desses espaços que eram bancas ainda está em fase de consulta pública até o dia 9 de fevereiro. Bora para o nosso resumão da rodada de lives nessa última semana. A gente conversou na terça-feira com a New Pop, que anunciou novas edições de mangás que já tinham sido lançadas pela editora. Dororo e Metrópolis, do Osamu Tezuka, voltam agora pelo selo Shogun. E ainda tivemos um anúncio de um quadrinho nacional, só que foi publicado pela primeira vez lá em Taiwan. A Garota da Noz, de Lucas Paixão. Na live da Indivisível nós falamos muito sobre Power Rangers, é o assunto do momento da editora, E nós fizemos também anúncios relacionados a Power Rangers. Nós anunciamos Power Rangers Universe, obra em volume único. Na quinta-feira nós tivemos Ultimato do Bacon aqui no Fora do Plástico e nós conversamos bastante sobre os planos da editora para esse ano, sobre aquilo que ficou do ano passado e nós comentamos sobre anúncios. Então, anunciamos juntos Ser ou Não Ser, de André Soares, uma adaptação de Machado de Assis feita pela Rachel, e essa é a primeira obra em estilo mangá da editora Ultimato do Bacon. Também foi anunciado A Odisseia de Gonçalo Bombom,
um quadrinho inédito do Vander Antunes, que teve outras obras publicadas pela Ultimato do Bacon, e essa HQ aqui entra naquela parceria entre Ultimato do Bacon e Trem Fantasma. E para fechar, Rusty Cage, um faroeste feito por Gabriel Garcia e Rafael Gritti. Nós fechamos a semana de rodada de lives com a Risco, que anunciou o último volume de Dias Estranhos, quadrinho nacional, que a Risco vem publicando lá desde o início da editora. Também tivemos anúncio de Frankenstein, que faz parte da série de monstros clássicos do Jorge Bess, né, aquela coleção da qual faz parte Drácula, que a Risco já tinha publicado. E ainda temos Contos de um Futuro Imperfeito, do Alfonso Fonte, e Silêncio, do Didier Comet. Essa é a primeira obra do Comet a ser publicada no Brasil, e Silêncio é um quadrinho vencedor do prêmio de melhor álbum do Angoulême. Vamos falar sobre a semana que começa na rodada de lives. Na terça-feira, dia 6 de fevereiro, a gente recebe a editora Trem Fantasma, que vai comentar um pouco daquilo que eles preparam para 2024, além de várias outras coisas. Na quarta-feira, dia 7, a gente recebe a O Grito HQ, que é um braço da revista O Grito, que já publicava a revista Plaf, né? Mas que também trará várias novidades de quadrinhos. Essa live é essencial para você saber mais sobre essa nova editora. E na quinta-feira a gente faz a nossa última live da semana, porque nessa semana que precede o carnaval nós teríamos apenas 3 lives. Apenas nada, né, gente? 3 lives com muita coisa bacana. E a quinta-feira é dia de Pipoque Nanquim, que vai ter feito uma live no dia anterior revelando uma parte do seu catálogo para 2024. A gente vai comentar sobre tudo isso e vai ter anúncio exclusivo da Pipoca também na nossa live. E essa live de quinta-feira ela tem um diferencial, porque ela vai ter um bônus. Vamos ter um sorteio feito pela Evolukit, que é nossa parceira, uma das nossas patrocinadoras da rodada de lives ao lado da Mundos Infinitos, e a Evolukit vai sortear uma estante perfeita para você guardar os seus quadrinhos. Você fica sabendo de tudo, mas quem participa vai ser quem vai estar com a gente ao vivo na live de quinta. Fica o convite, vem assistir a nossa rodada com a gente sempre às 20 horas no canal do Fora do Plástico. Bloco de pré-vendas, já entrou em pré-venda Fior di Latte, um quadrinho do italiano Miguel de Villa, que vai ser publicado pela editora Veneta. A previsão de lançamento é para o dia 18 de março. Essa obra fez parte da seleção especial do Festival de Angoulême de alguns anos atrás. Também está em pré-venda Comendo com Medo, de Elisabeth Karim Rimen Rité, que é uma obra sobre distúrbios alimentares que vai ser publicada pela editora Princípios. A pré-venda vai até o dia 16 de fevereiro. Já no Catarse, nós temos a pré-venda de Ombre, quadrinho pós-apocalíptico de José Ortiz e Antônio Segura, que vai ser publicado pela editora Figura. A previsão de envio é para maio e a campanha pode ser apoiada até o dia 5 de março. E para fechar, também está no Catarse Colorindo a Dor, uma obra de Priscila Galíquio, que vai ser lançada pela editora Visceral. O quadrinho é autobiográfico e acompanha a batalha da autora contra a depressão. Você pode apoiar essa HQ até o dia 2 de abril e os envios vão ser feitos em maio. O giro de hoje fica por aqui, obrigada pela sua presença. A gente espera que você acompanhe essa semana de rodada de lives com a gente e fica aquele lembrete, né? Deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal e você também pode entrar para o nosso canal do Telegram. Ele é gratuito, não precisa pagar nada para entrar e lá você acompanha tudo aquilo que a gente publica no Fora do Plástico, seja no Instagram, aqui no YouTube, enfim, tudo que a gente publica. E você também pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Esse apoio é essencial para a manutenção aqui do nosso trabalho, então se você pode, apoie a gente, você vai ser muito bem recompensado. Até a próxima!